Olá, seja bem-vindo a mais um curso do Legale no nosso canal do YouTube. Espero que você goste. E se gostar, dê um like e divulgue nas suas redes sociais. Um abraço do professor Rogério e bom curso. Bom dia a todos. Vamos, então, continuar nosso curso e com o tema remuneração do trabalho. Nós estamos agora em salário in natura. Já vimos conceito de gratificação, já vimos gorjeta, já estudamos gratificação de função, especialmente a questão da súmula, que trata, a súmula 372, que trata da redução ou supressão da gratificação após o recebimento por 10 anos. Estudamos gratificação de Natal, enfatizando que gratificação de Natal, na verdade, é salário, é 13º salário, não tem natureza jurídica de gratificação, porque não existe aqui voluntariedade no pagamento. Então, não se trata de gratificação na acepção jurídica do termo, não se trata de agrado, não se trata de uma premiação em função de um contentamento do empregador. E estamos... Já vimos muita coisa. Então, adentrando ao tema, um dos temas que vamos ter hoje, vamos ver o que é salário in natura. Nós temos no artigo 458 da CLT a definição de que, além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações in natura que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Há uma restrição legal no próprio artigo de que, em caso algum, será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. É interessante anotar que havia um costume de se pagar salário, ou se dá como um acréscimo de salário nas empresas produtoras de indústria de tabaco, cigarro. Cigarro é um produto que tem muito valor comercial, né? E havia esse costume, as indústrias de tabaco davam mesmo cigarro, e que isso era proibido por lei. Além de que, se dando qualquer produto, droga, ao empregado, você pode ter uma relação causal com uma doença que tenha origem no uso desse produto. Há uma questão aí que é uma questão remanescente, além da proibição da CLT, que é de responsabilidade civil. Então, isso é importante anotar, porque a doutrina traz esse histórico de que essa proibição tem isto, né? Tem isto como um fator histórico. E nós temos uma súmula, né? Que é a súmula 241 do CLT, da TST, que diz que o vale para a refeição fornecido por força do contrato de trabalho tem caráter salarial, integrando a remuneração do empregado para todos os efeitos legais. O que significa isso? Nós estamos tratando aqui de ticket refeição, daquele vale alimentação que tem um valor econômico. Mas vocês vão me falar, mas olha, como que algumas categorias recebem isso e não integra o salário? Não reflete em 13º, não recolhe fundo de garantia sobre esse valor, porque é um valor considerável. Se vocês verem quanto que os bancários, por exemplo, recebem de
vale-refeição, vocês vão ver que é um valor que se considera. O vale também cesta, né? Cesta alimentação, que é para se fazer um supermercado, e tudo isso entra nessa súmula. Como que a gente trabalha com essa súmula diante desses pagamentos? Olha, gente, isso está previsto em norma coletiva, fruto de negociação coletiva entre sindicatos de empregadores e de empregados. E, portanto, nessa hipótese, quando o fornecimento do vale-refeição, do ticket alimentação, está previsto em norma coletiva, nós não há caráter salarial e nós não temos a aplicação dessa súmula, ou melhor, a aplicação da súmula vem com a interpretação de que não é fornecido por força do contrato de trabalho, mas sim por força de norma coletiva. Como vocês sabem, além da lei, além da CLT, a negociação coletiva normatiza os contratos de trabalho. Todos os benefícios previstos em norma coletiva, que são temporários, têm um prazo de, no máximo, 2 anos, integram os contratos individuais no período de sua vigência. Naquele prazo, é fornecido vale-alimentação e ele tem natureza não remuneratória. Vamos aqui já fazer uma diferenciação entre natureza indenizatória e não remuneratória. Estamos acostumados a ouvir com bastante frequência a relatoria jurisprudencial, os acórdãos citam com muita frequência a parcela indenizatória. Se não é salário-utilidade, se não tem natureza de salário in natura, é parcela indenizatória. Nós aqui, que estamos num curso de especialização e que, portanto, temos que parar diante da classificação, principalmente quando se trata de natureza jurídica da parcela, indenizatória, não remuneratória e salarial. Nós aqui temos que pensar se nós estamos utilizando as expressões corretamente no âmbito jurídico. E não é correto, tecnicamente correto, mencionar parcela indenizatória. A indenização indeniza, não é isso? E quando vocês recebem um salário utilidade, quando o trabalhador recebe um salário utilidade, ele está recebendo a indenização de quê? Quando ele recebe um vale-alimentação. Não há indenização. O pagamento de PLR, por exemplo, é indenizatório? Não. A Constituição não trata assim. A Constituição fala que é parcela não remuneratória. Então, há um vício em se misturar, né, não remuneratório com indenizatório. Né? Olha, o que é, de fato, indenizatório? Indenizatório é o adicional de insalubridade que nós vimos. Né? Indeniza o quê? Indeniza o risco à saúde. Indenizatório é o adicional de periculosidade. Indeniza o quê? Indeniza a situação de risco de vida. Trabalhador que trabalha sob risco de vida, em algumas hipóteses, segundo enquadramento, né, da NR16, da CLT, recebe o adicional de periculosidade. Existe nas convenções coletivas ainda adicional de risco. Existiu há muito tempo para vigilantes, agora já substituída por previsão legal na CLT também. Né? E o que indenizava? O perigo da atividade. Então, não é uma situação de indenização o pagamento de vale-alimentação. Isso é muito importante colocar, porque no cotidiano, na prática, vocês vão ver,
o vale alimentação tem natureza indenizatória. É não remuneratória, né? Para quem estuda e quer se aprofundar no tema, vai ver que vai ter que fazer essa diferenciação. Bom, qual é o critério que nós vamos utilizar para enquadrar o pagamento do vale alimentação e de outras parcelas como parcelas que integram o salário e que, portanto, são salário pago na forma de utilidade, ou que são parcelas não remuneratórias? Há uma regra que a doutrina aplica e que é muito útil no dia a dia, que é a de definir se a parcela paga é para o trabalho ou pelo trabalho. Esse para e pelo é um critério que está disposto nas decisões. As decisões, quando vão apreciar cada parcela que é colocada ali, seja ela qual for, desenvolve esse raciocínio. Isso foi pago pelo trabalho ou é para o trabalho? E onde nós vamos parar nessa situação? Nós vamos parar no exemplo do veículo, do carro, né? Eu tenho um carro que é fornecido e eu sou vendedor. Bom, esse carro é para você trabalhar ou esse carro é para você usufruir? Eu faço os dois. O TST já simulou. Mesmo que você fique com o carro no final de semana, se o carro é para você trabalhar, não é salário-utilidade. Bom, mas então, qual é o carro, qual é o veículo fornecido que eu posso considerar salário-utilidade? Olha, aquele que você pode emprestar, né? Aquele que você pode estender aos seus familiares o uso, porque esse, sim, está à sua disposição, né? Mas o fato de eu usar o carro que eu trabalho no final de semana não faz com que ele seja uma utilidade para mim? O TST decidiu que não. Nós temos súmula a esse respeito. Então, aqui fechando, olha só, a parcela fornecida in natura para o trabalho não é salário. E a parcela fornecida in natura pelo trabalho é salário. Vamos com outro exemplo, antes de avançar para a análise da súmula. Vejam, o caseiro de uma chácara, empregado, trabalha e tem lá sua residência, porque ele é um vigia, ele mora lá, ele cuida daquele espaço. Ele tem aquela residência e é uma vantagem do trabalho. Uma vantagem limitada, mas é uma vantagem. Esta vantagem é salário-utilidade? Não é. Porque ele tem aquela casa, ele mora naquela casa como condição para executar o trabalho dele de caseiro. Na mesma linha, a empregada doméstica. Ela ocupa um quarto da residência. Às vezes, um pequeno espaço construído no final da casa e pode morar lá. Alguns empregadores permitem que more, inclusive, com filho. No interior é comum que isso ocorra. E isso é salário-utilidade? Não. Se o contrato envolve o dormir na residência, não é salário-utilidade. Também, ainda que a pessoa não durma, o fornecimento de um quarto para que viabilize o trabalho em centros urbanos, quando o empregador precisa que se comece a atividade muito no início da jornada, também não é salário. Tem que ser mesmo uma utilidade que tenha um caráter remuneratório, que equivalha a pagamento de remuneração, como é
o vale alimentação estipulado no contrato de trabalho. Súmula 367. Habitação, energia elétrica, veículo, cigarro, não integração ao salário. A habitação, a energia elétrica e veículo fornecidos pelo empregador ao empregado, quando indispensáveis para a realização do trabalho, não têm natureza salarial, ainda que, no caso do veículo, seja ele utilizado pelo empregado também em atividades particulares. Vejam exatamente o que nós colocamos aqui. Ficou com o veículo no final de semana, vai com o veículo para casa ao término do trabalho, passa no supermercado, pegou o filho, é salário-utilidade? Não, não é. Porque a destinação contratual daquele veículo é a execução do trabalho. Onde que nós estamos falando? De quem nós estamos falando? Além do vendedor, instaladores de TV a cabo, vocês percebem? Instaladores de TV a cabo utilizam, muitas vezes, carro da empresa, né? Alguns utilizam o próprio veículo, mas outros utilizam carros fornecidos pela empresa. E, no item 2 da súmula 367, nós temos que o cigarro não se considera salário-utilidade em face de sua nocividade à saúde, né? Por quê? Por conta daquela situação que eu coloquei para vocês no início, que o fornecimento de droga é proibido pela CLT, tanto porque faz mal, né, à saúde e para ter uma coerência com as normas de medicina do trabalho também. Bom, no parágrafo 2º do artigo 458 da CLT, teve uma alteração em 2001. Gente, é muito importante isso, né? A alteração já data de muito tempo, mas há um pressuposto em relação a essas alterações. Se vocês analisarem, muitos desses itens que estão destacados no slide, né, que é educação, assistência médica, seguro e previdência privada, são benefícios de valor econômico muito acentuado, né? É um valor econômico que o contrato traz? É. Bom, então, por que não remunera o trabalho? Né? Porque vocês não podem esquecer que tudo que é fornecido por força do contrato de trabalho, do contrato pelo empregador, adquire natureza salarial. Nós vimos que o vale alimentação fornecido por força do contrato adquire natureza salarial. Por quê? Porque cada vez que você estabelece no contrato um benefício, ainda que ele não seja cláusula expressa no contrato de trabalho, ele é um ajuste tácito que se incorpora e não pode ser modificado, sob pena de aplicação do artigo 468 da CLT. Não pode alterar o contrato de trabalho em prejuízo do trabalhador para excluir benefício dado pelo empregador, por força do contrato de trabalho. O que acontecia antes de 2001? O empregador se via numa situação de querer fornecer um benefício, querer instituir na sua empresa um sistema, uma política de concessão de benefícios de educação ou de assistência médica. Imaginem vocês, de assistência médica. Quem não gosta de trabalhar numa empresa que tem um bom convênio médico, né, com a crise que a gente tem no sistema de saúde pública? Tá? E ele se via tolhido nessa relação contratual, porque cada vez que ele voluntariamente estabelecia isso dentro da sua empresa, para os trabalhadores que estavam ali, auxiliando e colaborando e coparticipando naquela produção, na organização empresarial,
ele não podia fazer nenhum tipo de alteração, né? Isso levava a que esses benefícios só não tivessem natureza salarial se entabulados através de negociação coletiva. E, em um determinado momento, esta situação se tornou insuficiente. E veio a lei para dizer, olha, também estas parcelas não têm natureza salarial. Vejam vocês. Item 1 não tem nenhuma novidade. Vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no local do trabalho para a prestação de serviços. Se inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 458 se resolve por aquela regra inicial. Para o trabalho, pelo trabalho. Não tem novidade nenhuma. Agora, a partir do inciso 2º, educação e estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático. Aí já uma situação em que o empregador, se fornecesse antes da alteração da legislação, ia ter que manter durante todo o contrato de trabalho. E, por força do parágrafo 2º do artigo 458, não é salário-utilidade. Por que não é? Porque a lei assim o determina. Tem valor monetário? Tem. É um benefício com valor econômico? É. Mas o empregador excluiu a natureza de salário-utilidade dessas parcelas. Interessante notar, em relação ao inciso 2, a extensão desta educação, né? Eu proponho aqui uma reflexão, não é muito debatida em jurisprudência, não é, mas é uma reflexão que se coloca ante a extensão do fornecimento dessa educação. Porque, tal qual tratado no inciso 2 do parágrafo 2º do 458, essa educação seria fornecida ao empregado. Ao empregado, né? Tem que ter uma cláusula paralela no contrato para estender a dependentes. Por quê? Aqui, por força do contrato de trabalho, se é fornecida a educação a filhos, nós teremos uma condição que pode ser discutida numa ação trabalhista que não se inclui nessa disposição do inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 458. Ah, professora, mas a gente não vê isso. A maior parte dos casos que eu conheço, poderia dizer algum aluno, são de fornecimento de educação justamente para dependentes do empregado. Olha lá, se não é nos casos em que eles trabalham para estabelecimento de ensino. Porque nos estabelecimentos de ensino, essa educação não é paga em função da disposição do parágrafo 2º do artigo 458. Não é em função disso que se exclui a natureza de salário-utilidade. É em função de previsão em convenção coletiva, norma coletiva. Os estabelecimentos de ensino, há muitos anos, os sindicatos de trabalhadores e de instituições de ensino, eles sempre têm uma cláusula na Convenção Coletiva do Trabalho tratando da possibilidade de dependentes estudarem sem pagar matrícula, mensalidade, e isso sai, então, da interpretação do parágrafo 2º do artigo 458 e vai para o teor da própria norma coletiva. Daí nós temos que analisar caso a caso e nos determos no que está escrito na norma coletiva, sem esquecer que norma coletiva tem vigência, né? Máxima de 2 anos. Máxima de 2 anos. Então, neste caso, tem que se debruçar sobre a norma coletiva, verificar
quais são os pressupostos, a extensão, qual tipo de ensino vai ser fornecido, se é período integral, se não é período integral, enfim. Mas aí a análise é uma análise de norma coletiva e não uma simples aplicação do inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 458. O inciso 3, que também não tem natureza de salário e utilidade, já tinha lei que tratava sobre isso, não há novidade, né, que o transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso servido ou não por transporte público. Por transporte público, nós temos o Vale Transporte, né? Já havia uma previsão nesse sentido, anterior à alteração. Se não for servido por transporte público, nós vamos ter, então, o fornecimento do empregador que não vai caracterizar salário in natura. É muito interessante anotar que esta previsão da CLT tem um reflexo em outro tema que nós vamos estudar. Né? Um pouco mais adiante, nós vamos estudar a jornada. E aí nós vamos retomar a questão do transporte fornecido pelo empregador em percurso não servido por transporte público, como quando nós estudarmos horas em itinerário ou de trajeto. Aí tem um outro reflexo, né? Uma coisa para a gente pensar mais adiante. Em relação ao Vale Transporte, vocês têm que pensar na situação de que o Vale Transporte ele oferece uma vantagem, a lei de Vale Transporte, para aquele trabalhador que recebe uma remuneração mais baixa. Quanto maior a remuneração, a dedução que é prevista na lei, de 6%, acaba sendo maior do salário do empregado. E é bem por isto que o Vale Transporte só é concedido mediante autorização expressa do empregado. Havia uma súmula que falava que era ônus do trabalhador evidenciar que requereu o Vale Transporte. Essa súmula foi cancelada e hoje a jurisprudência está reformatando a questão de ônus da prova. Eu tenho visto que muitos julgados se posicionam no sentido de que é o empregador que tem que trazer essa prova, que ele optou pelo não fornecimento de Vale Transporte, pela não participação nesse programa que é o fornecimento de Vale Transporte. O inciso 4 trata de assistência médica, hospitalar e odontológica prestada diretamente ou mediante seguro-saúde. E aqui, de novo, a questão de ser um benefício social, que a lei excluiu, para motivar os empregadores a concederem, mesmo quando não acha previsão em norma coletiva. Porque, excluindo o caráter salarial, isso fica resolvido e o custo final econômico da parcela não reflete tanto em folha de pagamento. Seguros de vida e de acidentes pessoais, né? Isso dentro da opção do empregador. Então, a questão dos dependentes de assistência médica já tem uma outra visão, porque tem uma situação comercial. Né? Num plano de assistência médica, a própria empresa que fornece a assistência médica, ela já tem um regramento em relação a dependentes. Né? Então, você tem uma postura comercial do fornecimento de prestação de serviços. Mas existe, sim, uma possibilidade de limitação em relação àquela assistência médica prestada diretamente pelo empregador. Quando ele presta diretamente a assistência médica, ele pode limitar. Né? Limitar em relação aos dependentes. Pode, sim. Se não houver limitação contratual, é salário? Não. Ela nunca vai ter natureza de salário. São duas coisas diferentes. Uma é que a lei exclui a natureza de salário da parcela. A outra é a que
pode ter conforme a extensão que se dê ao benefício. Se você sai, se há uma interpretação que o benefício é concedido restritamente e há uma concessão mais ampla, ele acaba podendo gerar uma discussão sobre a natureza salarial. Vejam bem, a lei veio justamente para incentivar a concessão. Então, se for feita uma interpretação teleológica da lei, mesmo no caso dos dependentes, você exclui a natureza salarial. Mas isso não está expresso na legislação. Isso pode demandar, né, uma discussão judicial. Isso pode demandar uma discussão judicial, sim. E previdência privada também, tá? Inciso 6, é a mesma situação, foi a lei que excluiu. Bom, súmula 258 do TST trata sobre o cálculo do salário-utilidade. Na composição do salário mínimo, para cada item que a lei previu que o salário mínimo ia pagar, que são vestuário, alimentação, transporte, habitação, há um cálculo de percentual. Então, o salário mínimo é retalhado em percentuais. Aqui veio o TST e falou assim, não dá para aplicar isso em relação a salário-utilidade. No salário-utilidade, o que vale mesmo é o valor da utilidade. Como que eu vou calcular? Execução. Execução. Há a possibilidade do reclamante entrar e falando assim, olha, eu tinha um veículo fornecido pela empresa que ficava à disposição de minha esposa, de meu esposo, de minha família, de meus filhos, e ele tinha um valor de locação de tanto. Se não se discutir isso, se não houver contestação, isso se torna um fato incontroverso e esse valor é consolidado na sentença. Tranquilo. Mas, se a inicial tratar apenas da utilidade e não houver uma indicação de valor, se não se discutir isso no processo de conhecimento, no processo de execução vai ter que ser discutido, né? Com direito à manifestação da parte contrária, definição em sentença, recurso na execução, que é o agravo de petição. Então, e o que se aplica é essa súmula. Não queira retalhar a utilidade e falar, como era transporte, corresponde ao percentual tal do salário mínimo e vai ser o percentual tal ou do salário mínimo ou do salário contratual. Isso já é uma súmula, essa jurisprudência, verbete, é uma súmula bastante antiga e já está consolidado esse posicionamento, não tem nem discussão. Bom, salário mínimo. O que nós temos aqui para falar sobre o salário mínimo, né? Olha, aquela divisão que eu acabei de mencionar está aqui, ó. Salário mínimo é alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte. O salário mínimo sofreu diversas alterações desde sua instituição, né? Ele foi instituído por um decreto-lei de 1940. Ele já foi nacional, ele já foi regional e hoje ele é nacional. Mas existe uma possibilidade que veio através de uma previsão de uma lei complementar de se fixar salário mínimo estadual. Nós estamos em São Paulo e aqui em São Paulo nós temos salário mínimo estadual, né? Que se altera todo ano um pouco maior do que o salário mínimo nacional. Se discutiu muito se esse salário mínimo estabelecido a nível de unidade de federação, Estado, se ele estava dentro da competência legislativa do Estado. Mas está assim. Nós vamos ver que há uma previsão, por força
de uma aplicação de lei complementar, acho que de 2009, e, em função disso, os estados podem, sim, estabelecer o salário mínimo estadual. Então, esse é o primeiro ponto. Uma vez estabelecido, é ele que rege a situação dos trabalhadores que não tenham previsão de piso normativo. Quem tem piso normativo não vai receber salário mínimo. Salário mínimo é o mínimo que se paga para o trabalhador em todo o Brasil. Agora, vocês vão me perguntar, então ninguém pode receber menos do que o salário mínimo. Olha, gente, salário mínimo, hora. Vocês têm uma trabalhadora doméstica, uma empregada doméstica. Quanto tempo elas trabalham por dia? 8 horas. Mas eu não preciso de uma empregada doméstica de 8 horas. Eu preciso de uma empregada doméstica de 4 horas. Quanto que ela vai receber por dia? Por mês, metade do salário mínimo. Mas o salário mínimo hora dela está preservado. Então, a regra é essa. Há uma confusão, né, nesse ponto, porque, às vezes, as pessoas falam, não, tem que ganhar pelo menos um salário mínimo. É o mínimo que tem que... Quem trabalha sob vínculo de emprego tem que ganhar pelo menos um salário mínimo por 220 horas. Um salário mínimo por 220 horas mensais, se a profissão, o trabalhador, não está enquadrado numa categoria que tenha uma jornada inferior a 220. Por um limite máximo de 220 horas, tem que receber pelo menos um salário mínimo. Mas eu não posso pagar um salário mínimo para a minha empregada que trabalha 4? Lógico que pode. Sempre, né? Sempre, além do limite legal, é possível. Mas tem que se entender isso, que quando fala que há uma garantia do salário mínimo, e vocês viram, a gente estudou gorjeta. Nas gorjetas, a grande questão do artigo 457 da CLT era garantir que o empregador pagasse pelo menos o salário mínimo, porque a gorjeta é a gratificação que vem de terceiro. Vocês se lembram disso. Então, é sempre um salário mínimo, hora que se calcula. Então, aqui nós temos mais ou menos uma evolução do salário mínimo estadual, descrevendo que eram 3 faixas, segundo uma categorização que ocorreu em 2014. Houve uma mudança aqui no estado de São Paulo, e nós temos 2 faixas agora, né? E, nessas 2 faixas, nós temos a inclusão dos trabalhadores. Vejam, no inciso 1 da Lei 12.640, de 2007, que agora sofre alterações só em relação aos valores, por isso que tem asterísticos, né? Que é para trabalhadores domésticos, serventes, e aqui arrola todos os tipos de trabalhadores que recebem o salário mínimo estadual na faixa número 1. Depois nós temos a faixa número 2, com uma diferença bem pequena, mas há uma diferença. Trabalhador doméstico está na faixa mais alta. Então, aqui em São Paulo, a gente tem que estar atento a isso. Se bem que nós temos um mercado aqui que define salário sempre acima do salário mínimo para a trabalhadora doméstica. Agora, o salário mínimo está bem valorizado, os direitos foram consolidados, está mais fácil. Aqui o inciso 2, né? Bom, aqui a lei complementar e a discussão sobre se a fixação de salário mínimo estadual é ou não legítima. Olha só, isso se resolveu através da Lei Complementar 103/2000. Os estados e o Distrito Federal ficam autorizados a instituir, mediante lei de iniciativa do Poder Executivo, o piso salarial que trata o inciso 5 do artigo 7º da Constituição Federal para os empregados que não tenham piso salarial definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho. Então, aqui se estabeleceu na lei complementar 103/2000 uma competência residual do Estado.
E se a discussão, se essa lei complementar fere a competência da União de estabelecer salário mínimo, está resolvida pelo parágrafo único do artigo 22. Do parágrafo único do artigo 22 da Constituição Federal. Olhe lá, gente, artigo 22 da Constituição Federal. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Aí vem o parágrafo único e excepciona. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. E veio aquela lei complementar e autorizou a legislar sobre salário mínimo estadual. Então, é constitucional, sim. Essa discussão sobre constitucionalidade não é justificada. Ela é constitucional, sim. Opa. Eu queria lembrar com vocês aqui a situação referente à questão de competência residual do Estado. Vamos pegar aqui essa situação para afirmar bem aquele conceito que nós já trabalhamos, no sentido de que a competência para legislar sobre direito do trabalho é da União. Da União. Quando o Estado estabelece, por exemplo, um adicional por tempo de serviço, ou um município estabelece adicional por tempo de serviço para os seus empregados CLTistas, ele não está legislando sobre direito do trabalho. Esta norma não é lei sob o aspecto técnico, porque ela não tem generalidade e não pode ter, porque a competência é privativa na União. Então, isso é muito importante, porque esse adicional por tempo de serviço vai integrar o salário como uma parcela contratual, natureza regulamentar. Poxa, mas não era lei? Era lei municipal. O município não tem competência para legislar sobre um quinquênio, que é parcela não prevista em lei, mas que pode ser dada, é um adicional por tempo de serviço. Muitos municípios concedem quinquênios aos seus empregados, regime de CLT. Ora, mas se isso não é lei, por que é feito na forma de lei? Por que não faz no contrato de trabalho? Por que não faz através de um regulamento interno? Porque nenhum ente estatal pode criar despesa sem autorização legal por força de norma constitucional. Não pode aumentar ou criar despesa. Então, tem que vir por forma da lei, por forma, através da lei, a ferramenta é a lei, para cumprir com a questão orçamentária. Mas não sai daí uma ilação de que seja um direito decorrente de lei. A norma tem natureza de regulamento interno, embora seja lei sobre o aspecto orçamentário, e desta natureza não pode ser suprimida do contrato de trabalho. Não pode vir outra lei e suprimir, porque aí a alteração lesiva do contrato, a norma contratual, se aplica o artigo 468. Salário profissional é aquele fixado por lei especial que regulamenta a profissão. Do que a gente está falando agora? Olha, gente, vamos trazer aqui o caso concreto para a gente passar a entender a situação. Nós estamos falando da Lei 3.999/61 e da Lei 4.950/66. Aqui também nós temos súmula do TST. Nós estamos falando da lei que regulamenta o salário profissional de médicos e auxiliares da área médica e de engenheiros, engenheiros químicos, arquitetos, agrônomos e veterinários. E é muito comum se fazer confusão
nessa questão da fixação do salário mínimo profissional de médico e de engenheiros. Confusão com o quê? Confusão com jornada de trabalho. Pela situação da lei fixar um salário para um número de horas, muitos interpretam que há um limite de jornada nessas leis. E não há. Não há um limite de jornadas, há um limite de horas para a fixação de salário. A Lei 3.999/61, no artigo 5º, diz: fica fixado o salário mínimo dos médicos em quantia igual a 3 vezes e dos auxiliares a 2 vezes mais o salário mínimo comum das regiões ou sub-regiões em que exercerem a profissão. Da época em que o salário mínimo era regional, gente. Hoje é nacional, com a exceção que a gente acabou de ver da fixação nos estados. Artigo 22 da mesma lei que regula salário profissional de médicos. As disposições desta lei são extensivas aos cirurgiões dentistas, isso não é tão divulgado, mas é, inclusive aos que trabalham em organizações sindicais. Então, não é só a lei do salário profissional do médico, a mesma lei se aplica ao cirurgião dentista. Artigo 8º. A duração normal do trabalho, salvo acordo escrito que não fira de modo algum disposto no artigo 12, será, para os médicos, no mínimo de 2 horas e no máximo de 4 horas diárias. Para os auxiliares, será de 4 horas diárias. Parágrafo 1º. Para cada 90 minutos de trabalho, gozará o médico de um repouso de 10 minutos. Parágrafo 2º. Aos médicos e auxiliares que contratarem com mais de um empregador, é vedado o trabalho além de 6 horas diárias. Ora, o que essa disposição legal está fazendo? Ela não está limitando a jornada. Ela não está dizendo, olha, o médico trabalha 4 horas. Além da 4ª hora, isto é, a partir da 5ª hora, é hora extra. Não é isso que a lei diz. A lei diz, este é o salário para esse tanto de horas. O que isto reflete numa relação do dia a dia? Se eu tenho um número maior de horas, eu tenho que dividir pelo salário hora e multiplicar pela jornada. Ah, qual é a jornada do meu médico? 6 horas. Vou ter que pegar o limite da lei do salário profissional do médico, vou ter que somar, dividir e multiplicar por 180 horas mensais, que é o correspondente a 6 horas diárias. Agora, há um equívoco de interpretação, e, por isto, nós temos súmula a respeito desta matéria. Por quê? Lendo superficialmente essa lei, a interpretação que vem é que o médico trabalha 4 horas por dia. O cálculo é feito da seguinte forma. Você tem que pegar o limite da lei, que é o limite de 3 salários mínimos para cada 4 horas de trabalho. 4 horas diárias. Faz o cálculo no mês das 4 horas, daí pega o salário mínimo e chega ao valor do limite da hora do médico. E daí multiplica pelo número de horas que ele vai trabalhar. Ah, mas então o médico vai ter direito à hora extra? Olha, ele vai ter direito à hora extra se ele exceder dos limites do artigo 58 da CLT. Ou então, se o contrato dele dispuser em sentido de uma jornada inferior à legal. Qual é a jornada legal? 8 horas diárias e 44 semanais. Ah, então o médico não trabalha com jornada de 4? Gente, o que acontece no dia a dia é que essa lei veio sendo interpretada como uma lei limitadora da jornada, assim também com os engenheiros menos.
Com os médicos, mais. E o que acontecia? Cada empresa que ia contratar o médico punha lá no contrato de trabalho, por 4 horas. Daí, não é porque a lei limita a jornada, é porque o contrato está limitando a jornada. E o contrato sempre pode limitar a jornada. Aí é hora extra. Mas não é uma hora extra porque a lei estabelece uma jornada diferenciada. A lei não estabelece jornada diferenciada para médico, para engenheiro, para dentista. A lei estabelece salário diferenciado, que é o tema que a gente está tendo hoje. Salário. Mas a interpretação vai para o lado de que é uma jornada diferenciada, pela própria forma da leitura da lei. Mas o TST pacificou essa matéria. Ainda há confusão, mas a gente vai colocando a situação, vocês veem que é bem clara, né? Então, o salário mínimo do médico é de, no mínimo, 3 salários mínimos para 4 horas de trabalho. Uai, eu dobrei o tempo de trabalho, eu dobro o valor do salário profissional. Mas ainda aí, eu não estou pagando hora extra. Concordam? Não é? Estou fazendo 8 horas diárias, não estou devendo hora extra. Essa é uma situação interessante que a gente tem que colocar. Gente, às vezes vai. Salário mínimo profissional de engenheiro. A mesma lei que regula engenheiro, regula químico, arquiteto e veterinário. É mais comum engenheiro, né, gente? Não é? Diga. Mas a questão do trabalho noturno do médico, aí sim, seja o adicional normal. Aí é uma outra situação. Trabalho noturno, o médico está enquadrado dentro da proteção da CLT. Tá? Não é que ele não tem proteção, é que a lei que estabelece salário mínimo profissional para engenheiro e para médico não estabelece uma proteção de jornada especial. Pode ter? Pode, por força de contrato. Contrato pode fazer isso, mas a lei não. Agora, não tendo, ele cai na CLT. Na CLT, ele tem proteção quanto ao limite de jornada, que é correspondente à previsão do inciso 13 do artigo 7º da Constituição Federal, que é aquela proteção de todos os trabalhadores, 8 horas diárias e 44 semanais, compensação de jornada, que também está previsto lá, daquela forma e com aqueles requisitos, adicional noturno e redução de hora noturna. Pode receber mais do que a CLT? Pode, sempre, por força de contrato individual ou por força de norma coletiva. E aqui, já como a colega de vocês já está pensando num caso mais assim concreto, podemos dizer que nos hospitais tem negociação coletiva e aí vai por força de norma coletiva. Mas, no mínimo, a proteção da CLT, que reflete os limites da Constituição Federal. Não há nenhuma legislação específica que traga redução de jornada para o médico. A legislação que traga garantia de salário profissional, que é o que nós estamos vendo. Eu estou destacando aqui também, olha só, o salário mínimo profissional do engenheiro, que é a outra discussão. Pois não? Tem a lei que trata esse mínimo de horas. Tem a CLT que tem o mínimo de horas de trabalhador comum. E vem a convenção coletiva de trabalho. Então, mas a lei dá um mínimo de horas para estabelecer um patamar mínimo de salário. A lei não veio estabelecer o objetivo da lei, a lei foi criada para estabelecer um salário mínimo para a profissão de médico. Então, o que você vai ter que respeitar? Qual assunto que você está tratando? Salário. Eu estou lá na cláusula do salário. Na cláusula contrato do salário, eu tenho que observar isso.
Então, se eu contrato por 4 horas, né, 4 horas dá 120 horas mensais, eu vou ter que pagar o correspondente a 3 salários mínimos dividido por 220, multiplicado por 120. Claro? Claro. Agora, isso não significa que cada vez que o médico trabalhe 5 horas, eu estou devendo 1 hora extra. Não estou devendo 1 hora extra. Eu tenho que trabalhar. Se o médico trabalha 5 horas, o contrato dele estabelece que ele vai trabalhar todo dia 5 horas, eu só tenho que acrescentar a essas 120 mais a 1 hora por dia que ele vai trabalhar. Ele vai receber 150 por mês. 150 o quê? Horas normais. 150 horas normais. Porque a lei não veio para estabelecer um limite de jornada. Ela veio para estabelecer um salário profissional. Isso está bem claro na jurisprudência. Eu sei que não é uma coisa comum e que gera uma dificuldade de interpretação. Gera mesmo. Por isso que virou súmula. Havia uma massa crítica muito grande, muita discussão em julgados, muitas ações pedindo horas extras além da quadra. Mas o TST pacificou e a lei não foi criada para limitar a jornada. Hora extra para o médico é nos termos dos limites da CLT. Para o engenheiro, também. A não ser, sempre, gente, colocando que o contrato de trabalho preveja uma jornada menor. O que aconteceu muito foi que, antigamente, o departamento de RH, recursos humanos que a gente tem hoje, eles liam essa lei e, na hora de contratar o médico, contratavam por 4 horas, que achavam que era o limite de jornada. E daí seria devido mesmo a hora extra. Mas não porque a lei manda, porque está lá no contrato. Cumprirá horário das 8 ao meio-dia, pronto. Não é? Está no contrato, que excede do contrato é sempre hora extra. Né? É necessário colocar essa questão salário profissional hora extra, porque dentro desse tema isso cai mesmo. Diga. Então, vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa, nós não estamos vendo aula de jornada, nós estamos vendo aula de remuneração. Você traz uma questão de jornada, tá? O Estatuto da Advocacia, como vocês têm interesse, são todos advogados, vamos lá resolver a dúvida. O Estatuto da Advocacia realmente estabelece jornada, diferentemente da lei dos médicos e engenheiros, que estabelece salário profissional. Mas não é bem assim como você leu, né? Não é nesta leitura, porque você falou assim, ó, o Estatuto da Advocacia estabelece uma jornada de 4 horas para quem não desenvolve atividade exclusiva para o empregador. Não é? Quem trabalha com exclusividade, o Estatuto da Advocacia delimita uma jornada de 8. Por que eu estou falando isso para o colega de vocês? Para vocês não saírem com a ideia que ó, todos os advogados trabalham 8 e a jornada deles é de 4. Não. É de 4 para quem não trabalha exclusivamente para o empregador, que tem outros empregos. Só que nos processos dos advogados, normalmente, isso eu digo por experiência, o que vem? Vem uma inicial de um advogado que trabalha das 9 às 20, 21, não? E aí não dá para dizer que não trabalhava exclusivamente para aquele empregador. Né? Então, a discussão fica nesse ponto, se havia prestação de serviços exclusiva ou se não havia. Então, embora o Estatuto traga essa leitura, que realmente é parecida aqui com a do médico, são coisas diferentes, uma coisa é salário profissional, outra coisa é jornada do advogado, e mesmo na jornada do advogado, que não é o nosso tema, mas gera dúvida, a gente esclarece com certeza, mesmo na jornada do advogado, o limite de 4 horas
é um limite, é para quem não trabalha exclusivamente para o mesmo empregador. Situação muito difícil de acontecer na prática aqui no estado de São Paulo. Aqui em São Paulo, posso garantir para vocês. Não vi nenhum caso ainda, né? Tenho uma experiência de mais de 2 décadas. Pois não. Não, exatamente. Isso não é limite de jornada. Essas 2 horas seriam, então, metade, ele receberia metade do salário mínimo, obviamente. Então, não posso contratar um médico por 1 hora por dia, é isso. É isso que diz a lei. O médico tem que ser contratado por um limite de 2 ou mais. Tá? E aí a gente vai estabelecendo o salário. Né? Porque tem aquela coisa, tem que ter um médico do trabalho, passa o médico aqui, 1 hora ele resolve. Não pode. Ganharia metade. Porque você vai calcular sempre no salário hora. A garantia salarial é sempre no salário hora, porque é a quantidade de jornada que você trabalha. Não pode exceder do máximo, mas do mínimo pode sempre. Quanto à questão dos dentistas, ela é expressa ou é interpretação? Não, é expressa. É que esta lei, essas 2 leis ficaram conhecidas como as leis dos médicos e dos engenheiros. Mas não é. Olha a lei dos engenheiros. Ó, é engenheiro, químico, arquiteto e veterinário. Vocês devem se ater a isso. Porque, às vezes, vem algum caso, alguma situação, e é um veterinário, é um químico, é um arquiteto, e ninguém olha para essa lei, para o limite que tem um salário profissional. Né? E tem um salário profissional. Essas disposições legais se aplicam também a estas profissões. Vamos ver como que é, então, para o engenheiro, químico, arquiteto e veterinário. Para os efeitos desta lei, as atividades ou tarefas desempenhadas pelos profissionais enumerados no artigo 1º, classificadas em atividades ou tarefas com exigências de 6 horas diárias de serviço, atividades ou tarefas com exigência de mais de 6 horas diárias de serviço. A jornada de trabalho é fixada no contrato de trabalho ou determinação legal vigente. Está no parágrafo único da lei. Né? Então, o parágrafo único do artigo 3º da legislação que trata sobre o salário profissional dos engenheiros, ela vem e fala, ó, isso aqui não é jornada de trabalho. Ela vai ser regulada ou pelo contrato, como eu estou dizendo para vocês, ou pela determinação legal vigente, CLT. Essa determinação legal vigente é a CLT. A não ser que venha uma lei especial para tratar de jornada de engenheiro, que nós não temos ainda. Artigo 5º. Para a execução das atividades e tarefas classificadas na linha A do artigo 3º, fica fixado o salário base mínimo de 6 vezes o maior salário mínimo comum vigente no país, para os profissionais relacionados na linha A do artigo 4º, e de 5 vezes o maior salário mínimo comum vigente no país, para os profissionais da linha B do artigo 4º. Vejam bem, o limite de horas vem para definir qual salário é devido, qual o salário mínimo a ser observado. E acho que agora sim. Nós temos que a conclusão aqui, ó, então o salário mínimo para um contrato de 6 horas é de 6 salários mínimos, desde que o profissional seja diplomado em curso com duração superior a 4 anos, ou de 5 salários mínimos, se o profissional for diplomado em curso com duração inferior a 4 anos. Súmula 370. Né? A pergunta anterior do slide é: isso define jornada de trabalho? E a resposta está aí: não. Súmula 370 do Tribunal Superior do Trabalho, médico e engenheiro, jornada de trabalho, tendo em vista que as leis 3.999, 61 e 4.950
50, de 66, não estipulam a jornada reduzida, mas apenas estabelecem o salário mínimo da categoria para uma jornada de 4 horas para os médicos e de 6 horas para os engenheiros, não há que se falar em horas extras, salvo as excedentes à 8ª, desde que seja respeitado o salário mínimo horário das categorias. Tranquilo, gente? Ficou bem claro? Né? Não define jornada de trabalho. Usa o critério horário para fixar salário mínimo para as respectivas profissões. Pois não? Não, senhora, não se aplica a funcionários públicos. Quando você fala em funcionários públicos, você está falando numa relação estatutária, né? O que nós temos em termos de funcionário público? Olha, você tem o empregado de empresa privada, empregado, regime CLT, e você tem, dentro de entes estatais de administração direta e indireta, com personalidade jurídica de direito público, autarquias e fundações, você pode ter funcionários e empregados. Funcionários são aqueles que estão no regime estatutário. Né? Por exemplo, um funcionário do Tribunal Regional do Trabalho, um técnico do Regional de Trabalho, é um funcionário, ele ocupa cargo, ele presta concurso e ocupa cargo. Agora, existem dentro dos entes públicos a possibilidade de contratar através da CLT, empregados. Há uma vertente assim que também corre solta de chamar empregado de funcionário. Né? Tem que ter cuidado, né? Porque se você me pergunta funcionário público é aquele que tem uma relação jurídica de natureza administrativa e é estatutário, ocupa cargo, prestou concurso como um funcionário do TRT. Né? Não é regido em nada pela CLT. Não tem fundo de garantia, não tem aviso prévio, tem estabilidade e não tem outras situações. Tem um regimento próprio. Então, não. E eu também coloco aqui essa reflexão para vocês, para a gente não sair falando funcionário por aí, porque funcionário é realmente... É comum a gente falar, gente. Todo mundo fala, né? Às vezes você pega um acórdão, está lá escrito funcionário, mas vocês estão fazendo especialização em direito do trabalho e tem que pensar que funcionário é um termo que vem do direito administrativo. Né? Que o contratado no regime da CLT é empregado. Pode ser empregado público se trabalhar num ente estatal, mas ele é empregado. Essa denominação, esse termo, vem do direito administrativo. É comum usar? Não pode usar? Pode, mas pode usar sabendo a definição terminológica, porque, senão, pode fazer alguma confusão. Né? E isso não é bom. Né? Salário normativo. Então, nós vimos salário contratual, nós vimos salário mínimo, nós vimos salário profissional. Né? Aqui nós estudamos 2 salários profissionais, 2 leis que abrangem várias profissões. Vocês viram que não é só médico e engenheiro. E agora nós vamos ver salário normativo. Né? O que é salário normativo? É o piso salarial normativo que é estabelecido em norma coletiva, convenção ou acordo coletivo e ainda em sentença normativa para toda a categoria profissional. Vamos conversar um pouco sobre isso. Né? Vocês sabem que a convenção coletiva do trabalho, que é aquela estipulação, um contrato, né? A doutrina diz, convenção coletiva do trabalho é um contrato-lei. Por que um contrato-lei? É um contrato firmado entre sindicatos de trabalhadores,
de uma determinada categoria profissional com sindicatos de empregadores da mesma categoria econômica correspondente à categoria profissional. Muito bem. A convenção coletiva do trabalho é firmada, assinada por um prazo, mas ela normatiza todos os contratos daquela categoria profissional. Enquanto ela estiver vigente, todas as cláusulas daquela norma coletiva são incluídas no contrato individual de cada trabalhador e vão vigorar pelo tempo de vigência da Convenção Coletiva do Trabalho, tá? Como regra geral. Como regra geral. Olha só, qual é a diferença disso? Acordo coletivo. Acordo coletivo pode fixar um salário? Pode, não é comum. Piso salarial é fixado normalmente em convenção coletiva do trabalho. E mais o quê? Em segundo lugar, onde? Em sentença normativa. Quando sindicato de trabalhadores e sindicato de empregadores não se entendem, estabelece-se um movimento grevista. Há uma negociação coletiva postulando aumento salarial, e quando há uma resistência, o que nós temos é a eclosão de movimento grevista. No momento que há esse movimento grevista, há instauração de dissídio coletivo. Onde? Nos tribunais regionais do trabalho. O tempo todo, o Tribunal Regional do Trabalho tenta negociar e aproximar as partes, para que saia um acordo ali e se estabeleça o salário normativo. Qual é a briga? Percentual. Né? Os trabalhadores querem um percentual e o sindicato representativo da categoria econômica correspondente quer pagar um pouco menos. Então, a briga é essa. Quando finaliza essa discussão, essa negociação com acordo, estabelece-se um acordo no dissídio coletivo, aquilo passa a ter a natureza jurídica de uma convenção coletiva do trabalho. Não é uma sentença. Não é uma sentença normativa. Mas há situações em que não há acordo. E a greve continua. Né? A greve continua. Às vezes, o judiciário impõe multa, quando é atividade essencial, e a greve tem que ser resolvida, porque é um movimento que causa prejuízo, inclusive, a terceiros, né, no caso de atividades essenciais. E aí, exercendo o poder normativo, a Justiça do Trabalho vem e define o piso daquele período. Daí ela define o salário normativo. Como? Por arbitramento. Obviamente que cada tribunal tem lá o seu sistema de como fazer isso, mas seus estudos econômicos, inflacionários, de ganho, comparativos, mas a seção de dissídios coletivos do tribunal decide o dissídio de greve, dando uma sentença normativa, que é uma sentença que tem o mesmo formato de uma convenção coletiva. Numa sentença como aquela que vocês estão acostumados a ver, mas uma sentença que decide cláusula por cláusula, cláusula por cláusula. E, nesta sentença normativa, a primeira cláusula é a do piso salarial. Então, nós temos um salário normativo que pode ser definido em convenção coletiva e um salário normativo que pode ser definido em sentença normativa. Acordo coletivo tem. Olha, gente, é muito difícil. Eu não vejo na prática, porque, vejam bem, o acordo coletivo é um instrumento de negociação entre o sindicato dos trabalhadores e um empregador ou mais, mas empregador, pessoa jurídica, né? Um contratante. Então, pensem num empregador aí. Né? Um empregador determinado vai lá, chama o sindicato e fala, olha, eu quero fazer um salário, quero estabelecer um salário acima da convenção coletiva para os meus empregados.
Hoje está difícil. Não vejo isso hoje, né? Nós não temos, né? Normalmente, quando o empregador faz isso, ele faz a nível contratual, mas no contrato individual, como política salarial da empresa, e não como negociação coletiva. Acordos coletivos, que é entre uma empresa e o sindicato dos trabalhadores, são muito comuns para negociar turnos ininterruptos e revezamento, PLR, banco de horas, e é por aí, gente. Mais alguma coisa? Plano de demissão voluntária. Né? Nessas situações, nós vemos a incidência muito forte de acordo coletivo, porque a própria negociação exige uma individualização nesses casos. Mas, no caso de salário normativo, a situação é diferente. Pois não? Tem alguma dica para eu, assim, eu ter certeza? Não, olha, essa eu vou usar a predominante, não a específica. Então, a colega de vocês fala de uma situação que nós podemos enquadrar na nossa aula. Ela está falando de enquadramento sindical, tá? Porque quando ela fala, eu não sei qual das duas convenções, né, eu vou usar. Se é a da atividade preponderante ou é da específica. Vamos devagar. Primeiro, quando nós temos um conflito entre convenção, contrato, acordo, sentença, é o mais benéfico. Vários salários, o maior, não há dúvida. Agora, a situação dela é diferente. Não é um conflito entre diferentes instrumentos, convenção, acordo, lei, contrato individual. Não. A situação que ela traz é de um conflito entre duas convenções, por enquadramento sindical. O que ela fala é o seguinte, olha, aqui, na situação de enquadramento sindical, como que eu vou escolher? Bom, aí você vai ter que usar os seus recursos de conhecimento de direito coletivo. Né? Como eu faço o enquadramento sindical para escolher o salário? Pela atividade preponderante de empresa, salvo no caso de categoria diferenciada. Então, atividade preponderante da empresa, salvo o caso de categoria diferenciada. Eu vou aqui dar um exemplo, vou fechar a nossa primeira participação aqui com esse exemplo e com esse esclarecimento, e depois nós continuaremos nos demais temas. Olha só, gente, eu tenho uma empresa metalúrgica. Qual é o salário normativo que eu vou usar? Do salário que eu vou usar, é o salário do sindicato dos trabalhadores em empresas metalúrgicas, dos metalúrgicos. Muito bom, são muito combativos, negociadores exímios, que bom. Né? Mas eu tenho lá um motorista que trabalha dentro dessa empresa. Vamos complicar, né? Porque, senão, eu não respondo a questão que ela me fez. Vamos complicar. Eu tenho um motorista, e vocês sabem que motorista é categoria diferenciada. Então, eu falei, ó, o da categoria preponderante, salvo se tiver um caso de categoria diferenciada. E o motorista é categoria diferenciada. Só que tem um detalhe. A natureza jurídica de convenção coletiva, e ela estava falando de duas convenções coletivas, é de contrato. De contrato. Quando vocês estão no direito civil e vocês firmam um contrato de prestação de serviços, não é entre o contratante e o contratado? Vocês conseguem estender para mais alguém a obrigação de prestar os serviços? Não. No direito do trabalho, está pacificado no direito coletivo, que é isso. Que a relação negocial coletiva só vai ser aplicada para aquele motorista, para aquele trabalhador, se
o sindicato, se a empresa participou da negociação que estabeleceu o piso salarial, salário normativo dos motoristas. Tem súmula a respeito, é princípio de direito coletivo. No momento que vocês estudarem direito coletivo, isso vai ficar muito mais claro. Tá? Então, eu não posso estender o salário normativo do motorista para a empresa metalúrgica, mesmo ele sendo categoria diferenciada, se a empresa não participou da negociação do salário dos motoristas. Porque a natureza da convenção coletiva é de contrato, como eu tinha falado para vocês. E o contrato só obriga aquele que participa. Né? Então, é esta a situação em relação a um trabalhador de categoria diferenciada. Agora, em relação a enquadramento sindical, o último exemplo, nós teríamos uma seguinte situação. Nós temos um sindicato aqui que é a Sintoresp. Todos conhecem este sindicato em São Paulo, no município de São Paulo, e adjacentes é um sindicato de hotéis, motéis, restaurantes, bares, lanchonetes e similares. Tem uma grande abrangência no setor de refeições. Tá? Esse sindicato, qual é a categoria preponderante? Esses trabalhadores de restaurante, de hotel, de lanchonete. Agora, foi criado um novo sindicato aqui, que é o Sindifest, que é o sindicato do fast food. Olha, se o seu trabalhador, aquele que está à sua frente, trabalha na praça de alimentação do shopping, ele está trabalhando no fast food. Vocês sabem o que é um fast food. Todo mundo sabe. Né? Toda criança que come no McDonald's sabe o que é um fast food. Né? Ele não vai ganhar, ele não vai conseguir obter o piso salarial do empregado do restaurante. Então, essa questão do enquadramento sindical, que é uma questão de direito coletivo, define, sim, o salário normativo. E como a gente faz? Bom, a gente aprende no direito coletivo, estudando caso a caso e tomando como exemplo essas situações. Né? Qual é a atividade preponderante da empresa de um restaurante? É o serviço de restaurante, com serviço à la carte, mesa, cardápio, garçom. E o fast food? Shopping, fila, paga no caixa, sai com o prato. Cada um tem um piso normativo. Né? Respondi? Então, gente, nós vamos, então, agora fazer o nosso intervalo e depois nós retornamos com parcelas, só um minuto, ó, parcelas não integrativas de salário, diárias, ajuda de custo, alimentação e fala de transporte, PLR.